Olá, olá, saudações. Tá na hora da live. Hoje eu tô aqui bem professora, né? Como ontem a gente teve live com convidada, com a professora Paula Bibiano, hoje a gente vai fazer a live Quanto Vale Seu Cachê, que era a live oficial da segunda-feira. Segunda-feira a gente tá conversando a respeito de cachês e tudo que envolve esse âmbito, né, da cobrança do nosso trabalho, da remuneração, de como esses acordos funcionam. E aí pra gente conversar, pra gente conversar hoje, né, sobre essa questão dos cachês, né, a gente vai falar sobre aqueles convites que a gente recebe em eventos de dança que querem a nossa participação como profissionais, querem o nosso trabalho, mas não oferecem remuneração, não oferecem cachê. Então, para quem está chegando e ainda não me conhece, eu sou a Priscila Pata, eu sou professora de dança e a criadora do método Corpo Onda Ensinando a Ensinar. Tenho feito uma série de lives por aqui no Instagram, onde eu vou discutir e conversar sobre assuntos pertinentes à sala de aula para professoras e professores de dança, com o foco voltado em remuneração, né? O objetivo desse método é a gente aprender a dobrar o nosso faturamento em 30 dias com aula de dança, e para isso existe um método, existe um passo a passo com uma série de estratégias que a gente estuda e aplica para poder chegar lá. E aí uma das coisas que a gente conversa então é exatamente sobre quanto vale o seu cachê. E aí no tema de hoje a gente vai falar sobre isso, né? O que fazer quando recebo um convite para trabalhar, mas o evento não quer me pagar cachê. Em geral isso acontece no ambiente de dança. Existem muitos eventos, festivais, mostras, desde escolas, né, em particular, até grandes eventos, né, que abarcam um público maior, onde é comum, embora não seja normal, essa prática, né, de a pessoa vai lá e elabora o evento dela, e aí ela convida uma série de profissionais para poder dançar nesse evento, ou para dar curso, para fazer coisas, e no entanto ela não oferece pagamento em cachê. E aí o que a gente escuta muito, né? Pelo menos eu escutei muito ao longo de muitos anos da minha vida, até hoje, a gente escuta assim: ah não, vai ser muito bom para você ir lá no meu evento divulgar o seu trabalho. E aí a gente entra numa primeira questão, né? Que para mim é um problema. As pessoas, elas confundem muito as coisas, né? Primeiro que a gente confunde o nosso mercado como um todo, como ele funciona, do ponto de vista das tradições desse mercado, né? Quando a gente começa a dançar, e aí quando você começa a se entender como profissional, e aí você vai começar a trabalhar nos lugares, né? Você já está inserido dentro de um mercado que já funciona, que já acontece, que já existia antes de você, mas que ninguém te ensina. Ninguém te ensina a trabalhar nesse sentido da negociação, né, do seu trabalho, da negociação do seu produto, da prestação do seu serviço. Então, você chega e você encontra esse mercado onde uma das práticas ainda vigentes é produtores de eventos convidarem os profissionais para poder compor a grade desses eventos, mas não oferece o cachê para esses profissionais sob a justificativa de que o evento vai dar divulgação para esse profissional. Então, isso já é uma grande questão, e ela está ligada com um segundo ponto, que é o fato da gente, via de regra nas artes, trabalhar com aquilo que a gente ama. Então, se é algo que você gosta muito, que você faria de qualquer jeito, você não importa tanto assim que não tenha cachê. O importante é você estar lá naquele lugar, vivendo essa experiência, mostrando a sua arte, aproveita, já encontra um monte de colegas, já mata a saudade. Então,
Então a gente confunde também essa questão do trabalho com o lazer ou do trabalho com aquilo que é a coisa que você mais ama fazer na vida. Como no nosso caso isso se mescla bastante, às vezes é difícil a gente entender, né, os caminhos que a gente precisa percorrer do ponto de vista profissional. Então, tem essas questões básicas, né? Tem esse mercado que já existe e eu já estou entrando nele, com ele já em funcionamento. Ninguém me ensina a trabalhar do ponto de vista da negociação do meu serviço, né? Do meu produto. E a gente confunde muito as questões profissionais com as questões pessoais, emocionais nesse sentido, né? Então, isso vira uma retroalimentação. Então, embora seja comum, não é normal que isso aconteça, né? Porque se nós somos profissionais, a gente precisa receber por aquilo que a gente faz. Então, eu lembrei de um caso super interessante que aconteceu comigo, interessante, porém não engraçado, que aconteceu comigo em Belo Horizonte, que foi de uma escola de dança daqui, que estava fazendo um evento, seriam encontros mensais, uma espécie de sarau, tinha uma coisa que tinha mais ou menos essa pegada, embora não tinha esse nome, e eles estavam começando a fazer esse evento e convidaram uma série de profissionais, então, da dança da cidade, para poder compor a programação disso que eu estou chamando de sarau, mas não era sarau. E eu estava escalada entre os convidados da primeira edição. E é uma escola já até conhecida na cidade, enfim. E aí eu falei, beleza, eu topo. O que é para fazer? É para você ir lá e aí você vai apresentar 2 números. De 3 a 10 minutos, podia ter essa variação, cada um dos números, variação de tempo. Falei, tudo bem. E aí, como é que funciona? Então, eu vou lá, apresento 2 números, e quanto que eu recebo por isso, como é que funciona essa parte? Não tem, a gente não paga cachê, né, como você já sabe, é uma parceria que a gente faz, né, então você vai lá, você vai divulgar o seu trabalho e tudo. Eu falei, mas aonde foi que vocês viram que eu tô pedindo espaço para divulgação do meu trabalho? Então, foi a primeira pergunta que eu fiz para eles. E por mais arrogante que isso possa soar, tá, gente? Queria que a gente também abrisse um pouco a escuta para poder entender isso. Nós estávamos negociando de profissional para profissional. Então eu falei, aonde que vocês viram que eu estou pedindo espaço para divulgar o meu trabalho? Eu não estou pedindo espaço para divulgar o meu trabalho. Eu posso até concordar que divulgação nunca é demais. Mas para isso ser justificado, né, como, digamos, uma forma de pagamento pelo meu trabalho, não. São coisas diferentes. Eu falei, esse evento seu, ele cobra entrada? Cobra entrada. Então, por que você não paga os profissionais por bilheteria? Por que você não divide a bilheteria entre os seus convidados? Ou por que você não faz parceria com outras pessoas, com empresas ou com os próprios alunos ou pais de alunos da sua escola para que eles possam patrocinar esse evento? Ou por que é que não se cria outras estratégias, né, para que a gente possa pensar e construir um ambiente profissional que seja bom para os 2 lados, né? E aí eu sei que no fim das contas eu perguntei inclusive se pagava transporte, não pagava nem o transporte. E aí eu falei, mas como que você espera que eu chegue no seu evento e que eu volte para minha casa do seu evento, que já não me paga cachê? Você espera que eu invista do meu bolso o meu transporte para chegar no seu evento e para voltar do seu evento, que está cobrando ingresso das pessoas? Ah, Pato, mas você sabe como é, sempre foi assim e tudo. Eu falei, pois é, o problema é que o fato de sempre ter sido assim não significa que é o melhor para todos. E a gente precisa conversar sobre essas coisas sem constrangimento. Nós estamos aqui numa negociação de trabalho. Eu não posso ter medo ou receio de te perguntar esse tipo de coisa.
E aí no fim eu consegui negociar uma cortesia, porque nem cortesia eles queriam dar. Eu falei, não, pelo menos uma cortesia vocês vão me dar. Porque vocês já não estão pagando o meu cachê, já não estão pagando o meu transporte, pelo menos uma cortesia para eu ter companhia para ir e voltar do seu evento que acaba tarde, você vai me dar. Óbvio. Né? Você como profissional, eu tenho certeza que minimamente você se preocupa com a segurança dos profissionais que estão trabalhando no seu evento. Consegui a cortesia, no fim das contas, a pessoa que queria me acompanhar não pôde ir porque adoeceu no dia. E eu peguei o dinheiro da cortesia e reverti em Uber de volta para casa. Eu falei, você pode me dar o dinheiro da cortesia? Uai, mas o seu convidado não veio. Eu falei, exatamente. Então, já que ele não veio, eu preciso do Uber para voltar para casa em segurança. Porque eu nem vou voltar de ônibus depois de meia-noite e nem vou pagar o Uber do meu bolso. Isso já era o combinado. Então, contando essa história, só para a gente pensar um pouco assim, por que eu não pratico mais essas coisas, né? De trabalhar de graça nos eventos? Porque primeiro ponto de todos é porque eu vivo disso, né? É com o dinheiro que eu trabalho que eu pago as minhas contas, né? Que eu compro a minha comida, que eu pago os meus transportes, os meus remédios, né? A internet para eu poder fazer a live, o celular atualizado para eu poder conseguir fazer a live, né? Nada de novo nisso, né? E porque eu fui entendendo também que uma coisa que hoje eu acredito muito é que quanto mais a gente vai tendo noção sobre o que significa ser um profissional de dança, né? Ou seja, quanto mais a gente amplia essa noção sobre o nosso trabalho, mais difícil vai ficando da gente naturalizar certas práticas do nosso mercado. E aí, em contrapartida, cada vez mais fácil fica da gente também fazer as negociações do nosso trabalho, que, como a gente já tem visto nas outras lives, ela depende de uma contextualização maior, né? Uma vez que eu me entendo, né, enquanto um profissional, uma pessoa que tem uma personalidade, tem um estilo, um jeito de trabalhar, um jeito de pensar a dança e etc e tal, isso vai me ajudando também a escolher os parceiros com os quais eu quero trabalhar. E aí, obviamente, esses convites são convites que eu recebo cada vez menos, porque o mercado também já sabe o meu posicionamento em relação a eles, né? Então, isso vai tornando mais fácil a coisa mesmo, você vai evitando problemas, porque no começo eu tive uma série de problemas mesmo, eu fechei as portas da dança do ventre na cidade de tanto caçar confusão com o povo, por conta de fazer esse tipo de pergunta, por exemplo. Né, que eu na tentativa de querer ajudar, na minha cabeça, achando que eu estava ajudando, obviamente, né, não estou me colocando como a boa samaritana, não é nesse lugar, estou falando da intenção, na intenção de ajudar, né, eu não estava ajudando porque essas pessoas também não estavam pedindo ajuda, elas não estavam com a escuta aberta para esse lado, e o que eu fui fazendo foi fechar as portas. Passados alguns anos, eu vejo que isso para mim, para minha carreira, foi muito positivo. Porque eu consegui fazer uma construção de uma carreira que ela é muito mais alinhada com os meus princípios, ela é muito mais alinhada com os meus valores, com aquilo que eu acredito. E aí, no fim do dia, eu tenho o quê? Eu tenho a consciência limpa, eu tenho a consciência tranquila comigo. Isso é muito importante, isso é um benefício, né? A gente pensar sobre isso e a gente começar a colocar isso em prática, a relação de contratação, de cachê ou de permuta, ela, para mim, o que eu acho de mais importante é essa consciência tranquila de falar, eu não me traí, né? Eu tô fiel aos meus princípios, né? Isso para mim é uma coisa que realmente faz sentido, né? Faz sentido dentro da minha construção de carreira, dentro da minha visão de mercado. E, portanto, se eu faço uma coisa que é justa comigo, que é honesta comigo, consequentemente, isso vai gerar um resultado na relação com os meus colegas de trabalho e com o mercado como um todo, né? Porque se eu dou conta de ter esse tipo de visão, esse tipo de prática, né, que valoriza o profissional,
Nem estou falando de supervalorizar ou de tirar proveito das pessoas. A gente está falando de 3 passos atrás, né? Isso vai ser assim comigo e vai ser assim com os meus colegas de trabalho quando for a minha vez de estabelecer parcerias, né? É muito diferente quando a gente às vezes está em contextos onde o evento inteiro não tem dinheiro, ele está sendo construído só com a força de vontade das pessoas, não tem investimento externo, não tem cobrança de entrada, não tem nada, não tem verba entrando de lugar nenhum. E aí você tem inclusive uma conversa que é aberta o suficiente com os profissionais com quem você quer trabalhar, a ponto de explicar isso, a estrutura do evento. Olha, esse é um evento que precisa ser construído a partir de parcerias, a partir de permutas, né? O que é que o meu evento pode oferecer para você, né, que seja bom o suficiente para que você possa vir aqui dar uma aula de 2 horas, já que cachê não vai ter. É diferente, são conversas e contextos diferentes, né? Então, cada vez que eu abro mão de um direito meu como profissional, né, e nesse sentido receber o seu cachê é um direito, pensando na profissão, é um passo que a gente dá longe, né, para trás do nosso objetivo maior, que é a gente ter um bom posicionamento de mercado, que é a gente ter uma boa remuneração, que é a gente ter um respeito que a gente tanto quer. Eu acredito realmente que essas práticas elas precisam partir da gente, né? De uma autocrítica e de uma reflexão que a gente faz sobre o nosso mercado, sobre a nossa atuação nele. E aí eu fico pensando assim, como que a gente pode então, né, hoje, que a gente já está inserido nesse mercado, né, que eu considero um mercado, distorcido nesse sentido, e nem estou falando que as pessoas fazem isso com má intenção, né, que as pessoas querem tirar proveito uma da outra, não estou entrando nesse lugar do julgamento, eu estou tentando me concentrar no fato, né? E aí, o que a gente pode fazer, então, da próxima vez que a gente recebe um convite desses, né, para dançar de graça ou para dar um curso de graça num evento onde você vê que tem uma estrutura mínima para poder acontecer de uma maneira diferente, né? Então, coisas que eu já faço é perguntar por que não pode ter cachê, por que não existe a possibilidade de cachê. Como que esse evento está sendo estruturado? Existe um patrocinador? Ou existe cobrança de bilheteria? Quais são as formas, né, de capitalização desse evento? Por exemplo, para a gente poder começar a entender, né? E aí, se você entende que realmente aquele evento ele não pode te pagar um cachê em dinheiro, é importante negociar a permuta, né? Então, além do dinheiro, que seria a opção número 1, o que o evento pode me oferecer que realmente valha uma permuta, né? Sem esse papo de que vai ser bom para você divulgar o seu nome no meu evento. Na minha opinião, é bom para os eventos ter a nossa presença lá, do contrário, eles não estariam nos convidando. Porque, via de regra, o convite vem dos eventos. Não é a gente que vai bater na porta deles para pedir para trabalhar. A proporção entre uma coisa e outra é completamente diferente, né? Então, se é o evento que está me chamando, é bom para o evento. E aí, se ele está me chamando, é porque minimamente ele conhece o meu currículo, ele conhece a minha trajetória. Então, é bom que isso seja respeitado, de profissional para profissional. O que esse evento pode fazer? Eu vou contar outro caso. Tem um evento aqui em Belo Horizonte, que é um evento muito grande, e não vou falar de qual área é para evitar coisas. Mas esse evento ficou durante alguns anos me chamando para ser jurada lá. A gente queria te convidar para poder ser jurada, para poder julgar algumas categorias e não sei o que. Eu falei, tudo bem. Qual que é a contrapartida, né? O que vocês me dão em troca? A gente não dá cachê, porque o evento já está sendo feito com
com menos verba do que precisa, já vou ter que colocar dinheiro do meu bolso e tal. Aí eu falei, olha, então pra mim não dá, né? Porque aí você tá me pedindo para poder ir trabalhar no seu evento de graça. E aí não dá, né? Aí passou outro ano, no terceiro ano, no quarto ano consecutivo que eu recebi o convite desse mesmo evento, aí eles viraram para mim e falaram assim, Pata, a gente não vai pagar cachê, mas a gente vai liberar todos os cursos do evento para você fazer. Se tiver alguma coisa do evento que te interessa, você pode fazer. Por quê, gente? Parênteses. Além de não pagar o cachê dos profissionais, os profissionais que estavam indo trabalhar lá de graça, se quisessem fazer os cursos, tinham que pagar, tá? Tinha desconto por ser profissional do evento, mas tinha que pagar. Só no quarto ano de negociação é que eu consegui trocar o meu cachê por fazer os cursos do evento. Que eu lembro que na época nem me interessaram, eu nem cheguei a fazer. Mas como o nível de negociação mudou, eu falei, agora a gente está começando a conversar num lugar que faz sentido para mim. Tudo bem, agora eu aceito ser jurada no seu evento. Então é diferente, né? Porque às vezes, por isso que eu falo que nem sempre é por maldade, às vezes o produtor ou a produtora está fazendo o seu evento e ele não sabe montar um evento do ponto de vista da construção de uma planilha orçamentária, né? O que é que você precisa para botar um evento para acontecer? É muita coisa e é muito cheio de detalhes. E aí, às vezes, você até está pensando em fazer uma permuta com o profissional que vai trabalhar ali, já que você não pode pagar cachê, mas você não pensa como estruturar essa permuta e como fazer essa oferta para o profissional, de forma que seja interessante o suficiente para ele ou ela aceitar. Então fica uma coisa assim, né? Aí fica parecendo que é uma coisa jogada, né? E fica parecendo que por ser jogado é uma coisa que tanto fez, né? Tanto faz, tanto fez. Vai lá no meu evento dançar lá duas músicas e vai ser bom para você divulgar o seu trabalho. Gente, não é assim que conversa. Não é assim. Pega outras áreas profissionais, né? Quer dizer, vamos fazer uma analogia aqui. Um dia eu adoeço, amanheço com a minha garganta doendo, inflamada, preciso marcar uma consulta médica. Aí eu vou lá e ligo para o consultório, converso com a secretária ou com o secretário, falo, preciso de uma consulta para hoje às 15h. E aí eu vou divulgar o consultório em todas as minhas redes sociais como pagamento da consulta. Afinal de contas, todo mundo está nas redes sociais hoje em dia, né? Você vai ter uma visibilidade imensa, você vai conseguir um monte de consultas a partir disso, com um ótimo posicionamento nas redes sociais. O que vocês acham que eu vou vir como retorno, gente? Não é assim que funciona, né? Ou não é assim que deveria funcionar. Mais uma vez, é comum, mas não é normal. Então, a gente, entre a nossa área, ou seja, nós conversando entre colegas de trabalho, essa noção e esse respeito, na minha opinião, tem que ser triplicados. Poxa, eu vivo disso, eu trabalho com isso, eu sei a relação que é para eu poder manter o meu posicionamento de mercado, quem dirá escalar, fazer isso crescer, fazer isso aumentar, fazer isso melhorar. Aí eu vou pedir para o meu colega de trabalho, que está na mesma situação que eu, para fazer uma coisa de graça que, via de regra, vai me favorecer? Porque se tratando de eventos, via de regra, o que fica é o nome do evento, não é o nome dos profissionais que estão lá. Né? Eu fui no Festival de Dança de Joinville. Né? Então não é justo. Não é justo. E aí é importante, então, né, a gente começar também a perder o constrangimento e a perder o medo de dizer não para esse tipo de proposta. E aí a gente não precisa brigar. A gente vai se munir das argumentações que são pertinentes à nossa área para a gente poder negociar com o nosso contratante. Se não tem dinheiro, tem que ter no mínimo uma permuta decente, que de fato seja interessante para você como profissional.
né? Então, esses são exemplos de algumas coisas que a gente pode fazer, né? Negociar a permuta, entender como que a estrutura do evento está se organizando para que ele possa acontecer do ponto de vista da captação, né, da verba, dos recursos do evento. E a outra coisa que também eu já ouvi muito de alguns e alguns colegas de trabalho é que é assim: ai menina, eu não ligo não, eu adoro dançar, eu até aproveito e vou lá, mato saudade de todo mundo e não ligo não, eu vou porque pra mim é super tranquilo, não é ali que eu vou ganhar dinheiro, né? Eu não dependo de dançar em evento para poder ganhar dinheiro. Eu falei, eu até entendo, e eu também não. Mas, como profissionais, é importante que a gente mantenha essa relação de saúde financeira. E aí faz o seguinte, já que você não faz questão, pega o seu cachê e doa ele depois. Doa ele para um projeto social, para um programa cultural, para alguma outra instituição que você sabe que precisa. As escolas sempre estão precisando de grana para poder fazer figurino. Ou você pode pegar esse cachê e doar ele para... Paga um cachê de algum professor para dar um curso em algum lugar gratuito para as pessoas, mas ele está recebendo. Quer dizer, reverte isso de alguma forma, mas não abra mão do seu cachê, não abra mão do seu pagamento, isso é um direito seu como profissional. Imagina, gente, eu estudo há 36 anos, é muita grana, é muito tempo, é muito pedido de namoro que eu deixei de aceitar, é muita festinha de fim de semana que eu deixei de participar. Sabe? É muito aniversário de pai e mãe que eu deixei de estar, porque eu estava ralando, estudando para me qualificar. Aí na hora que eu tenho a oportunidade de começar a receber isso, porque eu me qualifiquei, eu vou negar? A gente se coloca em muitas enrascadas. Em muitas enrascadas. Ó, outra história. Tem 2 escolas de dança aqui de Belo Horizonte que também elas trabalham com a perspectiva dos festivais de dança de final de ano, né? É muito comum que as escolas de dança, elas trabalhem um conteúdo, né? Um programa de estudo do ano e no final do ano elas fazem um festival que seria o encerramento, né? Como se você mostrasse o resultado de trabalho daquele ano, né? Aonde que aquelas pessoas chegaram, beleza. E aí, nesses festivais, é muito comum também, mais uma vez, né, que as escolas trabalhem não só com os professores daquele lugar, mas que tragam profissionais de fora. Aí vem 2 escolas de Belo Horizonte começar a me chamar para dançar nos eventos. A mesma história. Ai, vai ser bom para você divulgar o seu trabalho no meu evento. Não, vai ser bom para o seu evento me ter lá, senão você não estava me convidando. Como que a gente pode negociar? E aí, de tanto isso acontecer, essas 2 escolas começaram a fazer assim, ó, eu não consigo pagar o cachê que você cobra, mas eu consigo te pagar 2 vezes menos. Ou eu consigo te pagar esse valor fechado. Te atende? Me atende. Não pelo valor em reais do que eu recebia nesses lugares, mas pela honestidade e pela clareza na negociação. Como eu conhecia essas escolas de perto, eu sei que eram escolas que realmente tinham pouca captação de recurso. E, no entanto, dentro daquilo que era possível para cada uma das escolas, elas me fizeram uma proposta. E aí, por conta disso, eu aceitei. E foi ótimo. Todas as vezes que eu trabalhei com essas 2 escolas, a gente acabou virando parceiras. Todas as vezes que eu trabalhei foram ótimas. Eu fui muito bem recebida, muito bem tratada, com todo carinho do mundo. Dancei na maior alegria do mundo. Voltei para minha casa com o meu cachê. Sem ficar reclamando depois, sem ficar falando pelas costas depois, sem ficar maldizendo que ninguém respeita a gente nessa cidade, que ninguém valoriza a gente nessa cidade.
Porque tem uma coisa que eu também converso muito com vários colegas de trabalho, que é o tal do ficar contando com o bom senso dos outros. Eu já ouvi muito isso. Ai, mas as escolas, né, os empresários, os contratantes é que tinham que ter esse bom senso de pagar a gente, já que a gente é profissional. Eu até concordo que tinha que ter, mas se a gente não reclama, se a gente não reivindica, né, se a gente não se organiza, não se estrutura, não entende o nosso trabalho, se a gente não cria a nossa argumentação e fala com quem tem que falar, isso não muda. Uma coisa é a gente ficar falando entre nós aqui, né? Famosa fofoca. Outra coisa é a gente agir com maturidade profissional, que é se organizar e ir lá falar com o contratante, com a contratante, que daquele jeito não funciona com você por esses motivos. Para trabalhar com você funciona dessas outras formas. O que a gente pode fazer? E, gente, eu posso falar, eu nunca fiquei sem trabalho. Nunca. A gente fecha algumas portas, mas você também abre outras. Né? E aí, esse aqui é o ponto também que eu quero pegar muito, assim. Às vezes a gente fica com medo de dizer não. A gente fica com medo de dizer não para aquela professora daquela escola lá do bairro onde você cresceu, onde você tem uma relação afetiva que é muito importante. Às vezes você fica constrangido de dizer não para essa pessoa, né? Com medo de gerar um clima chato, às vezes de você ser mal compreendido, né? De você sair de metido, de arrogante e tal. E não tem nada a ver com isso. E eu posso assegurar, né? Quando a gente tem clareza do profissional que somos, a gente perde os constrangimentos. Porque você sabe as razões pelas quais você está aceitando ou recusando um convite de trabalho. Trabalho. E aí passou da hora, né? Assim, parece da gente, né? Assim, entender de uma vez por todas do que é que se trata o nosso trabalho. Fechar a porta de calabouço é autocuidado. Exatamente, Marcel. Na minha experiência também eu entendi isso. Tem certas portas que não vale a pena ficar aberta mesmo, não. Não vale. Mas a gente precisa concordar que isso é uma postura pessoal, né? Isso é de um para um. A gente é que tem que ir. Esse negócio de ficar esperando o bom senso dos outros, isso é transferência de responsabilidade, na minha experiência. E na minha humilde opinião. Né? Então, só recapitulando, né, pra gente poder começar a entrar no ponto final aqui hoje, que é o tipo de assunto que a gente nem precisa estender muito, né? O que fazer quando a gente recebe esses convites para trabalhar e a forma de pagamento não é em dinheiro. Via de regra, é divulgação do seu trabalho. Dá até uma tristeza de lembrar. Então, recapitulando, né? Ponto número 1, você precisa saber que profissional você é. Quem é você enquanto profissional da dança, né? Aqui a gente está falando especificamente para professores e professoras de dança, mas isso se estende também para outros lugares, né? Para outras áreas. Qual é o tipo de profissional que você é? Que tipo de professora você é? Né? Qual é a visão de dança que você tem? Qual é a visão de corpo que você tem? O que você quer com a sua carreira profissional? E a gente já vem falando disso, já tem dicas, já tem outras lives que começam a dar um certo passo a passo, né? De por onde que você pode fazer essa autoinvestigação, né? Para se entender enquanto profissional. Qual que é o contexto de trabalho no qual você está inserido, ou seja, com quais instituições você faz acordo, faz alianças, qual é o seu público, com qual estilo de dança você trabalha e a visão que você tem para além daquela técnica e daquele método. Então, percebe que é uma espécie de mapa mental que a gente vai criando, né? Então, você vai colocando as coisas, vai fazendo as perguntas, vai respondendo, vai tendo ali, uma visão, uma noção muito clara de quem você é. Esse é o primeiro ponto, né?
O segundo ponto é se entender como profissional. Se você está qualificado, qualificada para atuar no seu mercado, você tem todo o direito de querer receber em dinheiro. Por que não, né? Bom, pelo menos a CEMIG ainda não aceita performance de dança como pagamento pela conta de luz. O dia que aceitar, provavelmente eu vá negociar isso com eles, né? Ao invés de pagar em dinheiro para a CEMIG, eu pago performance. O consumo desse mês dá o direito a uma performance de 17 minutos. É uma possibilidade, mas ela não existe ainda hoje em dia, né? Terceira coisa, se você não liga para o dinheiro que você vai receber nesses lugares, se isso não é tão importante, tão determinante assim para você, porque você já constrói a sua carreira de outra forma, né? Você tem a entrada de dinheiro por outros lados, pelas aulas que você dá, pelos cursos que você vende, etc. Não tem problema, recebe assim mesmo esse cachê, sempre e quando você puder receber esse cachê, e doa ou faz alguma outra coisa com isso, faz um curso, contrata alguém para dar um curso, pega esse cachê e paga essa pessoa com esse cachê, faz esse dinheiro circular dentro do nosso próprio mercado, né? Mas não abra mão que isso é um direito de trabalho, isso é independente de você fazer questão ou não. Isso gera impacto em todos os âmbitos do nosso mercado, todos os âmbitos da nossa área de atuação. Isso são pequenas ações que elas geram respostas muito grandes, porque é a gente, como profissional da área, pessoas que estão trabalhando nas pontas, somos nós dizendo para os contratantes e para as contratantes como é que a gente precisa desenvolver o nosso trabalho e como é que a gente quer que o nosso trabalho seja feito. Não são eles que têm que dizer para a gente como a gente trabalha, não, é o contrário. E essas pequeninas ações, né, quando eu não abro mão de receber o meu cachê e de receber o meu cachê em dinheiro, por exemplo, sou eu informando para os contratantes e contratantes que eu não aceito trabalhar de outra forma. Por quê? Porque eu sou uma pessoa qualificada para isso. Então não há discussão. O evento não tem como pagar de jeito nenhum, né? O próprio evento também já tá sendo colocado aí já no vermelho, não tem jeito? Tudo bem, vamos pensar numa permuta então. Eu vou lá, vou dançar e vou dar um curso, mas em troca, então eu acho que o seu evento pode me dar essas coisas que realmente me interessam e vão fazer sentido para mim. E aí fica justo. Mas sem esse papo de que vai ser bom para você divulgar o seu trabalho, gente, isso daí não mais, tá? Eles são empresas de dança, não de marketing. Deixa eu ver aqui o Marcel, ó. Outro dia eu falava com uma amiga que estamos tão mal condicionados com a escassez e a precarização que ficamos com medo de dizer não e rechaçar algo que nos explora e desvaloriza. Pois é, e aí a gente fica com medo de dizer não para uma coisa que não vai levar a gente para o lugar que a gente quer, né? Que é o da valorização do nosso trabalho e da prosperidade. Pensando lá na escassez e na precarização, né? O contrário disso, então, seria a valorização e seria a prosperidade. Então, cada vez que eu aceito o convite de um lugar que não vai me pagar em dinheiro, ou seja, que não vai me tirar do lugar que eu tô e vai começar a me levar na direção para o lugar que eu quero ir, que eu mereço ir, então eu vou ter medo de dizer não, por quê? Não faz sentido. A gente começa a acreditar numa série de coisas que não faz sentido. Quando a gente, de maneira muito rasa, começa a pensar sobre elas. E aí a gente falou disso, né? Existem maneiras e maneiras de recusar esses convites. A gente também não precisa ser violento, agressivo, arrogante, petulante. Não é nada disso. Mas se a gente está conversando de profissional para profissional, então a gente precisa se sentir confortável o suficiente para dizer para um contratante que desse jeito não me interessa. Fim. Me interessa dessa forma. Como essas duas escolas de dança que eu comentei fizeram. A gente não pode pagar o valor que você pede, mas a gente pode pagar esse valor por causa dessas coisas. Vê se eu vou dançar de graça num festival de dança de Joinville, gente, que tem Itaú patrocinando. Mas é nunca mais. Eu dançava quando eu era de companhia, a gente recebia os cachês fechados. E ainda recebia cachê fechado.
Mas se um festival desses, por exemplo, que tem a estrutura que tem a condição que tem, me chama para poder trabalhar lá em troca de divulgação, eu acho que nem obrigada eu falo. Nem agradecer, eu agradeço. São contextos completamente diferentes, né? Da mesma forma como eu já trabalhei em vários eventos, por exemplo, onde de fato eles não pagavam cachê, mas eles pagavam transporte, hospedagem e alimentação, e tinha uma série de outras coisas dos contratos internos, por exemplo, formações que eles ofereciam pra gente só para os profissionais, várias outras coisas que compensavam. Você não está recebendo o seu cachê, mas você recebe uma formação, que por fora você teria que pagar. Né? Você recebe um network, aí é de um para um, né? Mas acho que o importante, né, da gente pensar aqui hoje é a respeito disso. Né? Eu levanto hoje a bandeira do dançar em troca de divulgação nunca mais. Se a gente quer sair do ponto que a gente está e começar a melhorar o nosso posicionamento de mercado e começar a melhorar a nossa remuneração, aqui no Corpo Onda Ensinando a Ensinar, a gente está falando de técnicas para a gente poder dobrar o nosso faturamento mensal em 30 dias. E eu falo isso porque é assim que eu vivo isso já há alguns anos, pensando na média de mercado que varia entre 1 e 2 salários mínimos, professores de dança. A gente precisa parar agora de aceitar convites em troca de divulgação do trabalho, por favor, né? Então a gente volta. Eu vou ficar por aqui hoje, porque esse tipo de assunto começa a me deixar quente. Eu vou ficar por aqui hoje. Essa semana a gente tem mais live com convidado. Na sexta-feira, meio-dia, eu vou conversar com Vicky Alves, que é professor de danças urbanas e sociais norte-americanas daqui de BH. Então fiquem ligados e até sexta-feira. Obrigada.